da semana passada que religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, mas separadas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral chamada igreja, e todos aqueles que a ela aderem, a ideia da religião é insuperável e é inseparável da ideia da igreja, fazendo assim pressentir que a religião deve ser algo eminentemente coletivo. Lembram? Foi a última frase. E hoje nós vamos dizer o quê? O que é Pentateuco? Pentateuco, a Bíblia hebraica, segundo historiadores de Marcel, Henry Hubert, que são arqueólogos e sociólogos de várias religiões, compararam. A Bíblia Sagrada hebraica ela foi traduzida por 70 sábios judeus do hebraico para o grego, na Alexandria, no Egito, no princípio do século III depois de Cristo. Do grego ele foi traduzido Pentateuco e é composto pelos 5 livros da Bíblia. Entre os judeus, o Pentateuco é o chamado Torá. Para nós, o Pentateuco é o Pentateuco do Kardec, que foram os 5 livros básicos escritos por ele, baseado no Pentateuco de Moisés. Então, a espiritualidade, juntamente com ele, que era um sociólogo, um pedagogo, um escritor e era muito inteligente, ele começou a pesquisar através dos livros de como Moisés fez o Pentateuco dele. E que os judeus usam esse Pentateuco, esses 5 livros, e chamam os 5 de Torá. A grande comunidade judaica falava à época a língua grega. E a cidade tinha muitos moradores gregos que também falavam o egípcio demótico. Na preleção da sinagoga, a tradução da Bíblia era tida em voz alta para o público. E isto demonstrava que alguns judeus da diáspora sabiam o grego melhor que o hebraico ou o aramaico, que era a língua deles. A versão ou tradução da Bíblia hebraica é chamada de Septuaginta. O que é Septuaginta? A língua usada para traduzir a língua escrita nos 5 livros do Moisés. Ou seja, tradução latina de palavra grega 70. Septuaginta quer dizer 70, que foram os 70 homens, a maioria escolhido por Pedro e Paulo, para que pudessem traduzir o que tinha de documento de Moisés, porque o Moisés foi bem antes de Cristo. E essa palavra grega 70, ou seja, é o número dos tradutores que trabalharam no projeto do governante helenístico do Egito, Ptolomeu Filadelfo. Isso foi ideia do Ptolomeu Filadelfo, que ele era o quê? Um governante de uma das províncias do Egito. Entrar em contato com o idioma Septuaginta nos leva ao mundo do Mediterrâneo Oriental, que falava grego, pelo idioma, e pela teologia que deu a expressão de Novo Testamento. A Septuaginta não é só uma tradução literal, mas um registro histórico de textos antigos. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Um registro histórico de textos antigos e alternativos hebraicos, onde alguns desapareceram com o tempo. O Pentateuco reside na sequência temática hebraica, 5, chamige, livros ou papiros. Do latim papyrus, do grego antigo toptros, uma planta da família das ciperáceas, maiores legados da época faraônica à civilização, ou os pergaminhos, que era um processo de fabricação manual com a pele de cabra tratada ou também de carneiro, que era a autoria tradicionalmente atribuída aos hebreus.
Moisés, com a lei das instruções, a usou e fez a instrução da vida moral. Traduzido para o grego, quer dizer 5 caixas, Pentateuco quer dizer 5 caixas, ou estojos que guardavam os papiros, os pergaminhos ou os mosaicos de Moisés, que, citado por escritores judeus, foram escritos para o povo. Êxodo, que é o primeiro, Números, Deuteronômio, porque Deus falou através de Moisés, em Deuteronômio. Estes livros narram as origens do povo de Israel até seu estabelecimento nas terras de Canaã, descrevendo a origem do homem. Os hebreus, no período dos patriarcas, tiveram a fuga à servidão do Egito e a travessia do deserto ao longo de dezenas de anos. E neste período surgem as leis e fundamentos da vida religiosa e social do povo de Israel. Narração histórica do Pentateuco tem como objetivo, continuamente ilustrando a intervenção divina no curso, a evolução da humanidade, evidenciando a presença de Deus na história dos povos. Ninguém pode negar que não faltavam a Moisés qualificação para escrever o Pentateuco, pois que ele possuía uma educação que pouca pessoa da época dispunha. Isso está escrito em Atos, capítulo 7, versículo 22. E em meio à sabedoria dos egípcios, ele não estaria fora e não se dedicaria à arte de escrever. Moisés tinha à sua disposição a tradição herdada de seus antepassados, possuía conhecimentos geográficos, climáticos e também sabia do seu papel diante de Deus e da nação de Israel, consciente aos chamados de Deus. Jesus, no seu tempo, também citou o Pentateuco como sendo de Moisés. Isso está escrito em Marcos, em Lucas e em João, tá? Tem os números aqui, mas não adianta, não precisa. Textos do Novo Testamento corroboram com a autoria do Moisés. Para os cristãos, Moisés realmente foi o receptor da revelação e a testemunha dos efeitos de Deus sobre todas as coisas. Será que Cristo e os apóstolos estavam equivocados? Com certeza, Jesus e os apóstolos não eram mestres da crítica literária, mas eles eram doutores da verdade. E Jesus veio para dar testemunho da verdade. João, capítulo 18, versículo 37. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. O Pentateuco é, para além da lei, o grande texto da história hebraica, pós-exílio no Egito, texto este com 3 vetores históricos e religiosos. O Êxodo, o primeiro livro, a lei de Moisés, recebida no Monte Sinai, e o monoteísmo, para que os cristãos aponta para o novo Êxodo, é uma nova manifestação de Deus através do seu Filho Jesus. A relação do homem com Deus agora passa para o seguimento de Jesus Cristo e seus ensinamentos, e não rigorosamente da lei. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, em que se narram interpretações religiosas do motivo da existência do homem na Terra. Os componentes do Pentateuco de Moisés são 5: o Gênese, o Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O Gênese, Deus criou o universo e se revelou aos homens. É o que está escrito na capa dele. Êxodo, os descendentes de Jacó no Egito, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito juntamente com Jacó. Levíticos, os holocaustos, livro teocrático, ele quase exclusivamente trata das vidas sacerdotais com um caráter legislativo das leis dos sacerdotes. O livro Números, Deus manda Moisés numerar as tribos, nome devido ao recenseamento criado, recenseamento próprio, e que foi narrado em Êxodo. Esse recenseamento, o Moisés numerou todos os jovens de acordo com a idade, com a data do nascimento, que iriam para guerrear, para defender a terra deles. Deuteronômio. Neste livro, o discurso de Moisés está na planície do Jordão. Ele contém todos os discursos de Moisés ao povo
no sofrimento dos 40 anos de deserto. O primeiro livro de Moisés, o Gênesis, quer dizer origem, nascimento, criação, foi o nome dado pela Septuaginta, ou pelos 70 tradutores, sendo que em hebraico significa no princípio. Ele narra acontecimentos desde a criação do mundo, onde o criacionismo é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural, a criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. Na perspectiva judaica monoteísta, relatando a passagem pelos patriarcas hebreus até a fixação do povo no Egito. Os patriarcas da Bíblia, em sua definição mais estrita, eram Abrão, seu filho Isaque, e o filho deste chamado Jacó. Ele mudou seu nome para Israel. Foi o ancestral dos antigos israelitas. Então, ele foi aquele que deu criação àquele povo, os seus descendentes. Esses três são chamados coletivamente de os patriarcas do judaísmo. A tradição somente judaico-cristianismo ou judaico-cristã é um termo genérico usado para caracterizar o conjunto de crenças em comum do judaísmo e o cristianismo, bem como a herança das tradições judaicas, herdadas por nós cristãos. O livro Êxodo. O livro Êxodo, segundo livro de Moisés, que do grego quer dizer saída ou partida, em hebraico quer dizer nomes. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. É o segundo livro da Torá e da Bíblia, e conta a história do Êxodo, a saída dos hebreus do Egito, ou de como deixaram para trás a escravidão de 430 anos no Egito, por sua fé em Iá, que era o nome que Israel escolheu, também para colocar o nome do seu povo. Esse livro relata também o nascimento, a vida e o ministério de Moisés, diante de do povo de Israel, numa forma de vida moral e religiosa que distinguiram do restante povo da terra. A aliança com Javé, que lhes fornece leis e instruções para a construção de tabernáculo, no início do seu relacionamento da aliança, propuseram uma aliança com Deus, iniciando então a organização do judaísmo. Iá então desceu do céu e habitou com eles para ajudar a conquistar a terra e conseguir a paz. Liderados por seu profeta Moisés, eles viajaram pelo deserto até o Monte Sinai, onde Javé lhes promete a terra de Canaã, a terra prometida, como recompensa por sua fidelidade. Atribuído ao próprio Moisés, estudiosos modernos entenderam que esse livro foi inicialmente produzido no cativeiro da Babilônia, no século VI a.C., tendo como base tradições escritas e orais mais antigas, com revisões finais no período do exílio. O apóstolo Paulo afirma que toda a escritura é inspirada toda a escritura é inspirada, e a tradução da palavra grega no livro de Timóteo diz que o apóstolo Pedro, nenhuma profecia foi proferida pela vontade dos homens e inspirados pelo Espírito Santo, e que os homens que falaram em nome de Deus o citaram. Pedro, capítulo 1, versículo 21, e atribuiu aos escritos de Paulo a mesma autoridade do Antigo Testamento, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também do chamado e amado irmão Paulo, que vos escreveu a segunda sabedoria que lhes foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Semana que vem começaremos o Levíticos.